Ok, irmãos, vamos então, né? A partir de agora nós vamos estudar a carta de Paulo aos Colossenses, tá ok? Desculpa. A carta de Paulo aos Efésios. Filipenses é mais para frente. Rapidamente, né? Falar com vocês que esse grupo de cartas, né? Efésios, Filipenses, Filemon, Colossenses, esse grupo de cartas foram escritos, né, na prisão. E por isso é conhecido bem como cartas do cativeiro. Porque Paulo estava cativo, Paulo estava preso. Né? Algumas pessoas podem reconhecê-las como cartas do cativeiro. Ok, não tem nenhum problema, porque Paulo estava preso. Efésios e Colossenses talvez tenha sido, né, escrita na mesma ocasião. E o que se deduz da semelhança entre elas, né, e por mencionarem um colaborador de Paulo, que é Tíquico, né, Tíquico, como portador de ambas. Brian, lê Efésios capítulo 5, por favor. E depois você pode ler Colossenses 4:7. Tíquico lhes dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Isso. Agora Colossenses 4, versículo 7, por favor. Perfeito. Então, vocês já vão... Esses detalhes são importantes, né? Para nós. Tíquico era uma pessoa que ajudava, colaborador de Paulo. Mas quando ele fala que ele vai dar relatório, ou seja, ele também está a par de tudo o que está acontecendo, a situação, né? A situação de Paulo, as coisas boas e também coisas ruins. Ele vai passar o relatório de tudo para vocês. Então, nas duas cartas, ele é mencionado. E é por isso que se entende que essas duas cartas foram escritas dentro, né, daqueles anos. Irmãos, até anos 56, 57, vocês vão ver alguns estudos, dependendo da fonte que você buscar, alguns acham que essas cartas foram escritas dentro desse ano. Mas eu prefiro a gente ficar dentro de 62, 64, que é mais concreto para nós, tá? Essa carta, o título dela é uma carta circular. Tá ok? A carta de Éfeso é uma carta circular. Por quê? Porque é uma carta destinada às regiões próximas a Éfeso. E em alguns, chego até a pensar que seria até a mesma carta que foi, né, da igreja de Laodiceia, citada aí, por ele ter citado Tíquico, que vai passar para vocês algumas, né, as informações, as instruções, tudo que está acontecendo conosco. Mas, praticamente isso assim, se você pesquisar, você vai ver que são duas cartas. Por quê? Porque é um ponto a ser ressaltado, porque na carta aos Colossenses, nós vamos ver Paulo tratando assunto específico, tá? Na carta ao povo de Éfeso, né, de Éfeso, e essa carta circular, a gente não vê ele tratando assuntos específicos, como a gente vai ver na carta aos Colossenses, né? Principalmente sobre o gnosticismo, ok? O que é o gnosticismo? Né? É falso ensinamento, ok? Estava sendo pregado na igreja Laodiceia, e uma crença, né, da natureza, algo filosófico e religioso, isso era a base de pensamento, né, e raciocínio daquela. E isso estava inserindo dentro da igreja.
estava desmistificando, né, a pessoa de Cristo. Estava querendo falar que o homem não é da natureza por causa de todos os problemas e sofrimentos que ele passa. É original. A gente vai ver lá eles falando sobre a gente vai ver lá falar sobre animais, sobre a lua, essas coisas, né? Falsos ensinamentos. Então isso é combatido na igreja, na carta aos Colossenses, né? Porque esses irmãos, oi, pode falar. Foi, ambas foram entregues por ele, tá? Ele foi para a região de Éfeso, né? Naquela região, e também depois foi para levar a carta para os Colossenses. A gente vê também na carta, né, que lá teve um problema entre duas irmãs. Né, na carta aos Colossenses, Paulo trata o problema entre as duas irmãs. Quem sabe que o nome dessas irmãs? Exatamente. Né? Então, assim, a gente vê que aquela carta não é uma carta, a carta de Colossenses não é uma carta circular, é uma carta específica, porque ele vai tratar problemas específicos, ok? E Paulo escreveu depois de ser informado, né, por Epáfras. A gente, quando estiver vendo lá, vai ver que fui informado por Epáfras, né, um fundador e dirigente daquela igreja, né, daquela congregação, a situação espiritual. Irmãos, eu gosto muito de Atos, capítulo, esqueci qual é o capítulo, quando houve problema com as mulheres dos helenistas. E aí, Paulo os une, né, para tratar aquela situação. E o que eles falam? Né, chama a igreja e fala assim: irmãos, escolhei no nós homens cheios do Espírito Santo para lidar com essa situação. E nós quem? Os apóstolos, nós vamos ficar por conta da palavra, do ensino. Por que tem que ser assim, irmãos? Né? Porque a palavra do Senhor, né, o que ensina, tem que estar dentro, coerente com a doutrina. Porque se esses homens, né, os presbíteros, por exemplo, esses ficam sempre atentos no que está sendo pregado, no que está sendo falado, está sendo anunciado, no que está sendo nos grupos, né, no EBF, ok? Eles têm que estar sempre observando tudo isso. Pois não, irmão? Atos 6, obrigado. Atos capítulo 6, né? Que as mulheres, né, houve um problema lá na divisão, elas estavam ficando esquecidas, né, das mesas, teve um problema. Mas não é um problema assim, tipo assim, não é para pensar assim, é um serviço qualquer, né, coloca qualquer pessoa, de jeito nenhum. Homens cheios do Espírito Santo. Nenhum trabalho que é exercido na casa do Senhor, nós somos a casa, nós somos o templo do Senhor, mas esse local, esse prédio, ele foi consagrado para receber a parcela do povo, ele foi consagrado para receber qualquer um que quer ao Senhor, que quer clamar ao Senhor, que quer ouvir a palavra do Senhor. Então, esse local aqui, não é o local para a gente chegar aqui e fazer um baile funk, porque esse foi consagrado para a gente poder adorar o Senhor e fazer todas as coisas para a honra e glória do Senhor. Entendeu? Lá nos Estados Unidos, os irmãos, né, as congregações que têm mais poder aquisitivo, eles têm dois prédios, digamos assim. Tem um que só abre só domingo, para poder reunir os irmãos, atuar, tomar ceia, celebrar, ouvir a palavra, só no domingo. Agora tem um outro que é para quê? Para fazer evento, casamento, aniversário, tudo mais. Está errado então fazer isso de forma alguma. Né? O que nós não podemos é levar ao altar do Senhor fogo estranho. Né?
Pega os princípios do Velho Testamento, quando os filhos de Elias, eu faço confusão, troco. Eli, né? Obrigado. Tá vendo? Isso é joia, né? Ajuda. Os filhos de Eli, eles levaram uma oferta e Deus os matou. Né? Por quê? Era fogo estranho. Perfeito. É verdade, menino. Nossa. Tá vendo? Tá vendo? É verdade. Os filhos de Eli, eles morreram na guerra. Verdade. Esses foram os filhos de Arão. Domingo eu vou ter um papo com o seu pai, vou encher, né? Ele vai rir assim, ó. Fala, irmão, o que é isso? Né? Aquela menina ficava caladinha, brincando com Cristo. Mas aqui, ó, hoje está. Obrigado, irmão. Então, eles apresentaram fogo estranho. Então, nós, irmãos, esse prédio, né, a gente precisa tomar certos cuidados. Né? É um prédio que está aqui para poder receber o povo que vai adorar o Senhor, que vai servir ao Senhor. Tudo é para o Senhor. Não é esse prédio que é santo. Uma vez que nós que esse local seja um local que tudo que for feito aqui é para exaltar e engrandecer o nome de Deus, então nós devemos tomar cuidado. Nós devemos ter zelo em tudo. Certo? A função dos presbíteros, né, era ficar atento à palavra. E deixou aquele serviço para esses homens. Claro que né, teve Estevão que foi pregar, mas eu acredito também que ele serviu as mesas. Qual o problema? Né? Aqui não tem. Você, irmão, lavar o chão, vão lavar o chão. Nós estamos aqui para servir. Né? Teve uma vez que é a casa do nosso irmão, como é que chama? Está congregando lá no centro, é o presbítero lá do centro. Congregava Paulo Sérgio. A casa dele inundou de lama. Aí eu mais um anjo, ele chamou, eu fui com o anjo lá, a gente tirou tanta lama, né, da casa dele, e desceu desbarrancou. Aí a gente foi lá tirar lama. Mas é porque nós estamos para servir, né? Então, que Estevão ajudou a servir as mesas, depois ele foi evangelizar, né? Se tornou um grande evangelista e tudo mais, né? Mas os presbíteros ficou cuidando da palavra, ok? Então, Paulo escreveu, depois, né, de ser informado, a carta aos Efésios é fruto de longa e amadurecida meditação teológica. Teológica que é teo, Deus, lógica, estudo. Então, envolvimento, estudo, relacionamento. Nós, como cristãos, irmãos, nós precisamos, dia após dia, relacionar com Deus. Aumentar o conhecimento, aumentar o entendimento em relação a Deus. A cada dia, agora, quanto mais você busca, né, estreitar os seus relacionamentos com Deus, a tendência é de você conhecer e aprender um pouco mais, e Ele te mostrar um pouco mais. Lembra lá de Mateus? Bateis, né, e abrir-se-á. Buscai e achareis. É assim, irmãos. Né? Então, essa carta, vocês vão ver que o conteúdo dela é um fruto de longa amadurecida meditação teológica, contemplando o projeto de Deus para a salvação da humanidade. É uma linda carta, né? É um livro, né, de Efésios maravilhoso, que todos nós que pregamos, que ensinamos, evangelizamos, pode e deve, né, usar e conhecer profundamente essa carta, porque ela fala da doutrina, né? Então é uma carta que é fácil, né? Você vai se deliciar com essa carta, que ela vai apontar o plano e o projeto de Deus para a salvação da humanidade.
o olhar de Paulo, né, se concentra em Jesus Cristo. Vocês vão ver isso, né? O olhar de Paulo se concentra em Jesus Cristo nos céus. E a ideia central da carta é: Cristo, porém, não está longe do mundo, nem dos homens. Lembra da oração sacerdotal? Ele fala assim: Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E Jesus está conosco, tá? Jesus está conosco. E como mostramos ou apresentamos esta verdade, né? Na sua soberania, que engloba toda a criação com ela, toda a humanidade, que assim constitui o seu corpo, né? A igreja, né? A igreja, esta que a cada um aqui se faz parte, foi revelado o mistério do propósito da vinda do Senhor. Qualquer um de nós aqui, alguém te perguntar, qual foi o propósito, o objetivo da vinda do Senhor? Você sabe falar. Você pode pegar essa carta, se quiser, mas eu sempre encorajo você a falar com as suas palavras, dar o seu testemunho. A melhor pregação, irmãos, é o seu testemunho. A melhor pregação. O melhor, né, forma de não convencer a pessoa, mas de dar um choque na pessoa, é você falar da sua transformação, da sua mudança. Qual foi o propósito da vinda do Senhor? Me salvar. Jesus transformou a minha vida. Jesus deu a vida dele por mim. Eu antes não tinha valor. Eu não significava nada para ninguém. Eu não tinha prazer de viver. Hoje eu tenho prazer de viver porque eu vivo em Cristo. A minha vida está em Cristo. Então você falando, né, do que Jesus fez, dos milagres que Jesus fez. Qual o problema de falar de milagres? Eu acabei de falar com vocês aí, ó. Para mim, né, a Maria Antônia, quando estava grávida da Juliana, Maria Antônia passou por não sei se foi 2 ou 3 abortos, porque na gravidez estava gerando um mioma. E aí o médico falou com ela, falou assim: olha, Antônia, e esse mioma, ele cresce junto com o bebê, né? Aí eu não esqueço do dia que foi um choque para nós. A gente tinha acabado de chegar da reunião da igreja. Aí eu não sei se a gente estava no Glória, ou acho que era no Glória, era um domingo. Maria Antônia entrou no banheiro, de repente ela deu aquele grito, que berro. Aí eu fui lá, eu vi aquela poça de sangue. Falei: nossa, perdeu o bebê. Aí né, tinha um cunhado nosso que estava lá, o Washington. Nem sei que carro que o Washington tinha, não sei se era um Fusquinha. Eu sei que eu pôs ela no carro, fomos embora. Aí levamos para o Odete Valadares, ela ficou lá, eles olharam. Aí a gente fez uma consulta, né, passou pelo médico. O médico não soube, ele ficou impressionado. Mas o que ele falou? Né, a gente levou os exames que Maria Antônia tinha feito. O que a Juliana fez, né? Ele até conversava com ele, eu falei: sai daqui que esse corpo não te pertence. E ela virou, gente. E o pezinho dela ficou em cima daquela laranja lá. Aí sabe quando o bichinho, né, a gente não sabe, né? As mães, as mulheres sabem, né? Quando o bebê dá aquela esticada. A Juliana fez isso. O útero da Maria Antônia abriu, o mioma saiu e fechou de novo. Né? Falei: que isso? Aí o médico falou assim: ó, sua filha expulsou aquele corpo estranho que estava lá dentro. É bom demais. Já que tem que crescer junto, porque era um risco, né? Era um risco para Maria Antônia, estava sentindo muitas, né? Não foi fácil para ela. Mas depois disso aí, acabou, né? Aí vem aquele joelhinho de porco, né? Aquela tchutchuquinha, né? Era um bichinho do mato, não ia com ninguém.
Cláudio, não aceita, só ficar agarrado em mim, igual o bicho, né? Agarrado. Chamava ela, não ia. Hoje, meu filho, o Guilherme era um mala véia, né? Qualquer um ele levava. A Juliana não, a Juliana não ia não. Mas quer dizer, Deus, irmãos, né? A gente não prega milagres no sentido de convencer as pessoas que Jesus é o Senhor. Mas Deus faz milagre nas nossas vidas, vocês podem ter certeza disso, né? E a gente não tem que ter vergonha de falar essas coisas. Deus faz. Nosso Deus está olhando para nós. Você pode ter certeza. E nós temos um poder que é o poder da oração. Sabe? Nós precisamos, né, ser mais contundentes a isso aí, né? Nós precisamos falar com mais evidências isso aí. É claro que a gente não vai, né, pregar e viver em cima, né? Quem vai dar o testemunho não é isso, irmãos. Mas cada um, eu tenho certeza, né, se permitir, cada um tem uma experiência com Deus. Eu já tive várias experiências, né, com o Senhor, né? E isso só me fez ver o quanto que Deus é paciente, o quanto que Deus é longânimo, o quanto que Deus é misericordioso, o quanto que Deus importa com você, o quanto que Deus gosta e ama você, o quanto que esse amor é verdadeiro. E isso só nos traz mais responsabilidades. Não faz a gente pessoas especiais melhores do que o próximo. Mas ele fala assim, ó, compartilhe esse amor. Esse tesouro que a gente encontra, né, a gente deve compartilhar com o próximo. Por isso que tem aquela questão dos talentos, né? A ideia ali é que aquele que recebeu fez um buraco, você tem um talento. Compartilhe esse amor com o próximo. Compartilhe esse amor de Deus com o próximo, né? Em Cristo, Deus reúne todos os homens na paz e na unidade, excluindo quaisquer separações de raça ou de origem religiosa. Não há divisões dentro da igreja, né? Mas a igreja no início, né, as cartas pastorais, nós vamos ver que Timóteo precisou combater. Se a gente pega a carta de Coríntios, não sei se é primeiro ou segundo, tem aquela conversa lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? E Paulo então chega e fala, mas quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Todos são servos, e todos nós somos de Cristo. Mas isso trouxe grandes problemas. Então, dentro da igreja hoje, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Nós não podemos deixar criar grupinhos, porque grupinhos cria divisões, cria contenda, cria separação, né? Então, nós precisamos acabar com isso, não pode haver isso, ok? Nossa, hoje o culto foi ruim, Cláudio. Nossa, eu não gostei do culto. Senhor, perdoe esse irmão. Você não sabe o que você está falando, irmão. Sabe esse negócio? O culto hoje foi devagar, né? Foi estranho hoje, meio fraco. O irmão tirou uns cânticos lá, assim. Eu não gostei dos cânticos. Quem falou que você tem que gostar? Não é? Nós estamos aqui para servir, irmão. Quem está sendo honrado, quem está sendo glorificado, exaltado, é Deus. Então veja bem. Cristo é o centro, nós vamos ver isso nessa carta, é o centro e o ápice do eterno projeto de Deus. Cristo é o caminho da reconciliação e reunião de todos os homens, né, no início do povo de Deus. Cristo é o caminho, Cristo é a reconciliação. Paulo menciona isso. A igreja do Senhor, né, abraça a humanidade inteira. E Paulo, nas dimensões do universo, a gente vai ver aí regiões celestiais, bênçãos celestiais, né? E aí tem alguns irmãos que querem desvendar isso, é um mistério. Não é isso, irmãos, né? A gente quer as bênçãos, que são as bênçãos celestiais? Nós falamos aqui, né, acho que foi ontem, bênçãos que nós recebemos, né? Desceu sobre você o Espírito Santo.
a palavra de Deus, a comunhão com o Pai, com o Filho, né? O perdão que veio. É uma série, a comunhão com a igreja. Nós estamos aqui, ó, mas nós estamos em espírito e em verdade. Nós somos um só. Unidos, nós formamos um corpo, tá? Essas coisas têm que ser muito forte no nosso meio. A igreja do Senhor é assim, né? A gente vai ver que ela é descrita nessa carta do povo de Éfeso, ela é mencionada como esposa, tá? Lá no capítulo 5, corpo no capítulo 1, né? Edifício no capítulo 2. E desse modo o apóstolo relembra os laços íntimos, né, e orgânicos que unem os homens a Cristo e entre si na comunidade, para levá-los ao pleno desenvolvimento. Não podemos pensar assim, ó, eu tenho um relacionamento com Deus, mas eu não gosto de conviver, relacionar com os irmãos, não tenho muita paciência, não. Está errado isso, meu irmão. Como que você pode amar quem você não vê e você não consegue amar a quem vê? Como você consegue dizer que você tem uma comunhão a quem você não vê, mas você não consegue ter comunhão a quem você vê? Está vendo? Tem pessoas que falam assim, eu não gosto não. Não gosto, eu não quero, não acho ser, eu não tenho paciência e tal. Irmão, essas coisas, esse irmão ou essa irmã precisa ser trabalhado. Porque a igreja tem que ter comunhão. Comunhão. Às vezes o Brian vai chegar lá no céu, Deus fala assim, você é jóia, irmão. Mas seu único problema, você não tinha comunhão. Como? Por quê? Então comunhão é importante. Tá jóia? Os grandes temas abordados, né? Os grandes temas abordados pelo apóstolo nessa carta é a comunhão do crente com Jesus e a comunhão do crente com outros cristãos. Depois que nós começarmos a interagir com elas, a motivação com vocês é sempre motivar os irmãos a relacionar. Eu acho bacana, né, a divulgação, acho bacana a questão dos grupos, motivando, tem feito. Olha, só não participa realmente quem decide não querer participar. Mas a igreja tem feito o papel dela. A igreja tem feito o trabalho, batendo, né, fazendo a selfie, mostrando a alegria, lá na casa dos irmãos, aqui no prédio, como que é gostoso. E a gente tem que chegar perto desses irmãos que não têm comunhão e perguntar qual é o problema, qual é a dificuldade, no que, né, nós podemos ajudar. Paulo nos apresenta, né, as muitas bênçãos celestiais que recebemos quando nos tornamos participantes de Cristo. Aqui o apóstolo representa a igreja por meio de várias figuras, né? Eu já falei corpo, templo, noiva, soldado, tá? O seu objetivo é que atentemos para as necessidades urgentes de união. Muitas vezes, um cristão tem dificuldade de caminhar. Pode observar, irmão. Quando você aproxima desses irmãos, vocês vão perceber que esses irmãos têm pouca unidade, pouco convívio, pouco relacionamento. Porque se você tem união, se você tem unidade, se você tem convívio, relacionamento, você vai desenvolver laços afetivos, você vai desenvolver intimidade, vai desenvolver confiança. E o que você vai ganhar com isso? Liberdade para compartilhar das dificuldades, né? Então, a união é isso, porque vai gerar afinidade, confiança, liberdade para conversar. E essa união é tão importante, porque você está conhecendo os irmãos ali, tete a tete. Ele está sabendo quem é você, as suas qualidades, suas virtudes, mas também está sabendo dos seus problemas.
onde você precisa ser ajudado, né? Tem dia que, né, a pessoa só de bater o olho e fala assim, você não está bem hoje não, né? Você me conhece, eu te conheço, né? Tem dia que só de bater o olho e fala assim, não, nem deixa ele quietinho, que ele tá, daqui a pouco melhora. Quando a gente conhece as pessoas, só do olhar você já sabe, né? O relacionamento é desse jeito, né? Às vezes só de eu olhar para Maria Antônia eu já sei o que ela está falando. Às vezes ela me olha assim, ó, fala, ixi, já sei que ela, né? Mas é relacionamento. Mas quando um irmão, um membro, né? Por isso que depois que batiza, perseverar na doutrina dos apóstolos, mas entenda que a doutrina dos apóstolos não é só estudar a Bíblia, é envolver, ter comunhão, relacionar, se apresentar, né? Ver o grupo que é perto da sua casa, ou que seja longe, ou que você vai se identificar, não importa, né? O que importa é que você esteja ali inserido. E ali você vai ser ajudado e vai ajudar também. É o que Paulo vai trabalhar em cima dessa carta, né? União. Juntos poderemos cumprir o mandamento do Senhor de pregar o Evangelho. E por que isso é importante, irmãos? Não basta a gente só ter o conhecimento da verdadeira doutrina. É importante a gente ter disciplina, é importante ter comunhão, porque, olha, uma coisa que eu aprendi e não faço mais, eu não julgo, né, encorajo vocês, não julga outras denominações. Não aponta dedo para as outras denominações, porque elas erram nisso, erram naquilo, pecam naquilo. Nós não estamos aqui para apontar o dedo, né? Às vezes você aponta um, tem 4 virados para você, né? 3, no mínimo 3. Você aponta lá, tem 3 aqui para você. Nós não estamos aqui para isso, ok? Mas também a gente sabe que várias denominações, vários segmentos, que a gente até já julgou e que a gente fala assim que eles não têm a verdade, né? Eles não pregam a doutrina pura, clara, limpa, que a palavra do Senhor deixou, né? Está aqui clara para nós. É verdade, mas eles têm disciplina, eles têm organização, eles têm respeito, eles têm uma conduta. Tem lugar que de domingo, na hora do culto, você entra, eles podem estar lá falando, né, coisas distorcidas, mas você olha, você ouve até né, as batidas do mosquito, porque não tem barulho. Todo mundo sentado, ninguém levanta. Tem um respeito com quem está aqui na frente. Então essas coisas, particularmente, isso mexe comigo, sabe? Essas coisas mexem comigo. Não estou falando que a gente tem que ser padrãozinho ali, né, coisa como se fosse uma máquina. Não é. É por isso que, vocês vão associando uma carta com a outra. Quando Paulo pede a Filemon, né, que eu poderia usar de autoridade, mas eu prefiro que você faça com amor. É assim também dentro da igreja. Irmãos, terminou a escola dominical? Observem para vocês verem. Tira uma ideia. Às vezes o irmão está aqui, ele tem que, irmãos, vamos sentar, vamos começar o culto, né? Ou então, tira 2, 3 cânticos. Eu já fiz isso em outros lugares, né? Depois desse eu não vou fazer mais não. Aí, em algumas outras congregações já foi direto, não tinha intervalo, né? Não tinha intervalo. Tinha o café, tirava o café, guardava. Eu acho legal, o café da manhã, irmãos, o café da manhã é para quê? É para aqueles que chegam antes da escola dominical. Você vai tomar um café ali, você vai ter a comunhão, bater um papo. Na hora que o Vantuil chegar aqui para pregar, começar a dar aula dele, a Marinalva ou outra irmã vai lá e recolhe o café. Pronto. Acabou. Por quê? Porque o café é para quem chega. E o culto já iniciou ali, na escola dominical. Ah, não, eu vou chegar 10, 20 minutos antes, porque eu vou tomar café com meus irmãos. Põe o celular para despertar mais cedo, né? Vai arrumar a criança, levanta mais cedo, sacode a poeira, né? Sai preguiça, vamos embora. Vamos que vamos, e vem aqui, vai tomar. Essa igreja aqui é fantástica, né?
Todo domingo tem café. Vem o Rômulo com aquelas pipocas dele. Veja bem, né? Ele traz com maior alegria, com maior satisfação. Um dia, ele parou o carro dele ali, carrinho em cima, e foi dando pipoca. Aquele irmão abençoado, irmãos. Né? Então, assim, isso é legal. Mas, às vezes, né? Não estou aqui, irmão, falando que, né, a gente só tem que entender. Seria legal o café continuasse ali, deu hora, todo mundo viesse, sentasse. Pronto. Mas o problema é que, às vezes, né, se a pessoa fica lá atrás, tomando um cafezinho, quem está aqui na frente, tira a atenção. Às vezes tem a mãe que está com a criança, né, e a criança está... E ela está querendo prestar atenção, mas... eu quero pão. Aí a mãe tem que levantar, tem que ir lá, quebra. E nós estamos aqui no momento de adoração a quem? A Deus. A Deus. Então, eu acho legal orar para a gente providenciar, né, mudar esse negócio. Lá no Eldorado eles tinham, né? Aí, terminava, chegava antes, tinha o café, mas na hora da escola dominical, o irmão já recolhia tudo. E depois que terminava o culto, aí colocava lá, os irmãos comiam, e ficavam, e conversavam, de boa. Mas na hora, não tinha. Porque isso atrapalha. Penso aí, né, porque essas coisas, eu acho que a gente, nessa questão de organização, a gente tem que melhorar nisso aí. Né? E a carta trata essa questão. Né? União, né, Deus, sabe quando ele fala assim, tem algo contra ti naquelas 7 cartas? Ele pode falar conosco, tem algo contra ti. Né? O problema é que às vezes a gente só pensa coisa de pecado, coisa que é escândalo. Não. Isso Deus pode olhar e falar assim, não. Coríntios, o texto que sempre usa para fazer a ceia, de Coríntios 11, 23, lá, que Paulo falou, isso aí não é a ceia que vocês tomam, eu não louvo vocês nisso, aquela desordem, não esperava os irmãos, não esperava o outro para fazer a refeição. Pega a visão do negócio. Opa, o que Deus está querendo nos mostrar? Senhor, onde nós parecemos com essa desorganização? Faça essa autocrítica. Nós temos que ser autocríticos, irmãos. Nós temos que falar, Senhor, me tira da zona de conforto, me tira da zona de conforto, porque eu não posso me acomodar. Tá certo? Juntos, poderemos cumprir esse mandamento da união, né? E refletir a glória de Deus por meio do nosso amor pelo próximo. Nosso posicionamento na igreja deve, qual que é o posicionamento da igreja? Deve combater a calúnia, né? A críticas desleais. Tem críticas que são construtivas. E você deve louvar a Deus, agradecer ao irmão, te agradeço por você me fazer essa crítica e eu vou melhorar nisso. Mas agora tem críticas desleais, né? E a gente tem que combater isso. Inveja, discórdia, mágoa, ódio, rancor, mentiras, né? Combater os mentirosos. Essas coisas têm que ser combatidas dentro da igreja. Porque isso aqui, né, é obra de quem? Da carne. Isso não é obra do Espírito, isso não é fruto do Espírito. A calúnia não é fruto do Espírito, a crítica desleal não é fruto do Espírito. A inveja, né? O Marconi vai pregar aqui, o irmão, nossa, não consigo ouvir a pregação desse irmão. Mas na verdade, não é que ele não consegue, na verdade tem inveja. Eu queria estar ali, era eu para estar ali, eu que tinha que estar ali. Por que é esse irmão aí? Né? Quando alguém falar assim, chama. Ô Marconi, faz favor, vem cá, irmão. Não, irmão, não quero falar. Vem cá, irmão, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos resolver isso agora aqui, irmão. Ué, é desse jeito. Aí o Marconi chega, né, achando que vai receber um abraço. Aqui, nós temos que tratar uma situação. Esse irmão aqui fala que não gosta de ouvir a sua pregação, mas na verdade esse irmão, ele tem inveja de você. Aí o Marconi, irmão, que isso? Inveja de mim? Quem sou eu? Irmão, eu sou igual a você, irmão. Eu estou me lutando, estou batalhando, me esforçando para que um dia Deus possa me receber na glória com Ele. Que o meu objetivo é esse. Agora, por que a gente tem inveja um dos outros, irmão? Sabe? Nossa, Giovanni, não, mete pau. Mas ninguém sabe as loucuras que esse irmão passa.
Ninguém sabe, ele faz isso porque tem que fazer. Ele não bateu lá, ele não buscou, ele não achou, Deus não deu, agora você faz, irmão. Né? E vai descansar lá no céu. Mas esse negócio é coisa da carne, ódio, mágoa. Isso é coisa da carne e nós temos que tratar. O ruim é quando a pessoa fala, você é mesmo, né, irmão? Aí você começa a dar corda ao diabo aí, ó. O diabo não precisa estar aqui, irmão, puxando rasteira, dando rasteira, rabo de arraia, giraia na gente, não. Não precisa, não. Nós mesmos, as armas dele já estão lançadas. Né? A partir do momento que o irmão, que ele fala que tem inveja, o que você tem que fazer? Ô Marconi, faça favor. Esse é o procedimento certo. Aí o irmão, se ele, né, desejar, fala assim, ô irmão, vamos sentar com o presbítero, vamos conversar. Vai lá e chama, porque aí vai ser o quê? Vai ser uma conversa, e o irmão vai ver, você é tão amado, irmão. O problema é que você está canalizando o dom, você quer pregar, mas de repente Deus te chamou, sabe para quê? Para que você seja auxiliar da Urânia. Que você auxilie, lá no Carlos Prato tinha o senhor Rocha, era cego. Aí eu lembro, acho que era a Renata Diniz, né? A Renata Diniz, todo domingo, né? Ela sentava do lado dele, auxiliava ele. Você lembra do senhor Rocha? Não lembro, não, Cláudio. O Antônio, ele foi do exército, ele é meio doidão. Ele foi para a guerra e ficou meio doido. Aí ele, né, precisava de uma pessoa, mas todo domingo tinha uma pessoa para auxiliar. E escrevia, né? Acho que ele tinha um pouco de visão, então ela escrevia. E ele tinha problema de audição também. Aí ela escrevia toda a pregação, a aula, ele levava para casa, aí lá com calma, ele conseguia ler, né? E ele com Deus, olha para você ver. E às vezes as pessoas querem o dom que a Tatiane tem, o dom que a Rosilane tem, né? Irmão, você tem seu dom, sabe? Você vai combater isso dentro de você, libertar isso de você, a partir do momento que você vê o seu dom, descobriu o seu dom, aí você vai servir a Deus, você vai ver que o seu vaso está transbordando glória, porque tudo é para a glória de Deus, né? Tá vendo? Amém, irmão? Né? O ódio, o rancor, mentiras, né? Tudo isso, né? O propósito da igreja é combater essas coisas, né? E tudo isso com o propósito de quê? De manter a verdadeira comunhão da igreja em santidade. Olha bem. Olha como que vai surgindo, né, as palavrinhas. Nós somos santos. Então, viva como tais. Mas para viver como santos, sejam santos como eu sou santo. E para viver uma vida de santidade, eu preciso de combater. Irmãos, nós não somos perfeitos. Nós temos lutas. E é por isso que precisa da união, da comunhão. Porque tem dia que você está mal. Tem dia que você dá vazão para a carne. Tem dia que você está no seu serviço, você ira. Aí você liga para o irmão e fala assim, irmão, ora por mim aí, porque hoje eu me estressei aqui no meu serviço. Um morador aqui me encheu o saco. E eu xinguei, né, e falei o que não deveria falar. Mas não é a minha conduta, não é. Eles sabem que eu não sou assim. Mas a pessoa não perde a oportunidade, né? Tá vendo? Depois fala que é crente, ó. Olha lá. Depois fala que é crente. Aí você, depois se estiver tranquilo, você chama. Fala, ô Wilson, me desculpa aí, leva, né, desconsidera isso aí. Não sou assim. Foi no momento que eu estava já estressado, cabeça quente. Né? Você tem que fazer isso. É importante, né? Porque a igreja precisa levar uma vida de santidade. Então, ó, já falei que essa carta, né, é uma carta circular, que outros crentes vão ter acesso a ela, né? É uma carta com o intuito de alimentar e manter a unidade da igreja. Paulo desejava, né? Paulo desejava estar presente com eles, queria estar presente, Paulo queria estar pessoalmente com eles, né? Mas como ele não pôde estar, então ele deixou por escrito essa importante recomendação,
Tá bom? Porque estava preso na prisão, por ter pregado o evangelho. O motivo da prisão de Paulo é o fato de ter pregado o evangelho, o seu testemunho. Mas na carta de Filipenses, ele dá a glória a Deus, porque ele entende que todas as coisas cooperaram para o crescimento e a propagação do evangelho. Tá ok? E a gente vê, estava cativo, limitado, e ainda assim o Espírito Santo trabalhou, atuou, e ele então escreve, né, essas cartas. A maioria das cartas de Paulo foi escrita, né, as cartas das prisões, as cartas pastorais e tudo mais. Paulo estava já limitado, debilitado, uma série de coisas. Mas eu queria que vocês pensassem o seguinte: Paulo está preso. Visualiza a cena. A pergunta é: se Paulo estivesse livre, podendo visitar pessoalmente as igrejas e tratar os problemas de corpo presente, será que teríamos todo esse conteúdo? Será que teríamos todo esse material? Será que teríamos todos esses manuscritos à nossa disposição nos dias de hoje? Estão vendo? Estava lá estudando, estava pensando, gente, Paulo desejava. Pois não, irmão. A data é, eu pode colocar de 62, 64, tá? Algumas fontes que você buscar, você vai encontrar até 60, tá? Essa fonte aqui, ó, tem uma fonte que eu uso aqui, só que ela fala de 55 a 57, tá ok? Então, assim, porque eu uso várias fontes para poder, né, estar mais seguro no que eu falar com os irmãos. Aí eu prefiro ficar entre 62 e 64, essas cartas da prisão, tá ok? Então vejam bem, irmãos, né? Ele desejava estar presente, mas se ele estivesse presente, será que nós teríamos todos esses conteúdos, todo esse material, toda essa riqueza escrita, registrado, catalogado para nós nos dias de hoje? Né? Então, às vezes, Deus pode permitir um sofrimento na sua vida, mas quem vai ser beneficiado com ele vai ser outras pessoas. Olha aí, nós agradecemos Paulo, né? E tem uma coisa também interessante, né? Esse vai ser o último ponto que nós vamos falar hoje. É interessante, né? Porque você vai ter a oportunidade de estudar com diversas pessoas, né? E tem algumas pessoas que são o quê? Pesquisadoras, tem algumas pessoas que buscam, que querem aprender. Então, dependendo das pessoas, da forma que ela te aborda, da forma que ela conversa com você, ela vai exigir mais de você um conteúdo, né, mais forte. Vai exigir de você, né, uma visão mais ampla do Evangelho, vai exigir de você um pouco mais de conhecimento da história do cristianismo. Isso é importante. Vai ter outras que não vai exigir tanto. Vai ter outras que você pode chegar com elas, pegar um copo e falar comigo: vem comigo lá perto do parque municipal. Aí ela vai com você e você olha e fala assim: ó, tá comigo? Tô. Agora vamos descer dentro desse rio. Você desceu comigo? Aí você pega o copo e enche de água. E fala assim: bebe. Não, de jeito nenhum. Não vou beber, não. Por que você não vai beber? Porque está contaminado. É verdade. Mas agora vamos fazer uma caminhada comigo aí, vamos fazer um percurso. Aí você sai do centro, vai subindo, passa no Prato, Calafate, vai embora, vai Sagrada Família, vai subir no rio. Se você seguir, irmão, você vai chegar lá na fonte. Aí você vai pegar o copo limpo e vai dar ela. Você vai beber? Lógico, vou beber não só um, vou beber 2, 3, estou suado, cansado, tenho que me hidratar. Ué, mas não é o mesmo rio? É. Mas por que aqui está limpo e lá está sujo? Assim é a palavra.
Assim é o cristianismo, né? Assim a verdade, ela foi o quê? Se contaminando. Não que ela foi por si mesma se contaminando, as pessoas foram contaminando a verdade limpa e clara, ok? O homem foi contaminando, mas se você faz a volta com a pessoa, ela vai ver que a pureza de Cristo, né, é única. Você vai levar a pessoa até Cristo. Então aí é onde você faz o convite. Assim como esse rio, a gente vê, né, o evangelho hoje cheio de coisa que escandaliza, que as pessoas não aceitam, que elas acham que isso não presta. Mas quando você mostra para elas o início do rio, a fonte que é pura, fala, essa fonte é Cristo. E é dessa fonte, é na fonte que eu quero te apresentar. Aí a pessoa, opa, eu também quero aprender, quero conhecer isso aí. Mas tem pessoas que vão exigir mais de você. Tem pessoas que vão exigir mais um conhecimento teológico de você, né? Aí você, por isso que o Velho Testamento entra nisso aí. Porque você vai ter que ir lá em Gênesis, né? Quando Adão peca, quando Deus faz uma roupa para ele, mas essa roupa veio de um animal, teve um sacrifício. Ali já é a figura de sangue sendo, né, de um animal sendo sacrificado, figurando que para cobrir o pecado, alguém vai ter que sacrificar. Aí você vai contando a história, passo a passo, passo a passo, passo a passo, até chegar na era cristã. E a pessoa então vai entendendo, porque para ela entender, ela precisa de vir esses passo a passo. Por isso que eu gostei e vou compartilhar com vocês, Deus me permitir, né? O Velho Testamento, irmãos, né? Ou então, mudem, não falam velho, fala princípio, né, das revelações, princípio dos conhecimentos, porque é o mesmo Deus, e Ele revela desde o início o Cristo, sabe? E você pode convidar uma pessoa para fazer essa viagem com você, dentro daqueles reis, quando é dividido, quando sai às 10 para o norte, fica 2 no sul, mas ali vê o amor, a misericórdia de Deus, né, reservando, poupando 2 tribos, que é de Judá e de Benjamim, porque para se cumprir a promessa, que da tribo de Judá viria o rei, viria o Salvador, né? Aí você vai mostrando a pessoa, e eu achava que aqui era 2 livros, que um não tinha nada a ver com o outro. E aqui eu estou vendo que Cristo já estava, o Espírito atuando, Jesus atuando. É legal demais, né? Antiga aliança e nova aliança, né? Uma antiga aliança. Mas essa antiga aliança foi feita com o mesmo Deus que está na nova. Então, e as coisas de Deus é perfeito. Sabe? Então é bacana. E isso eu gosto, irmão, sabe por quê? Porque uma coisa que eu aprendi, assim, eu aprendi a respeitar as pessoas que vivem o Velho Testamento, essas denominações, sejam Assembleia, seja Deus é Amor, seja Testemunho de Jeová, qualquer um, né? Quando a gente senta para conversar, eles ficam assim encantados da forma que a visão que a gente tem. Primeiro a gente demonstra o amor com eles. Eles ficam assim maravilhados com isso, né? O amor que a gente demonstra para eles. E o respeito, ouve, né? Aí você fala assim, vamos ver o que a Bíblia diz? Então, por isso que é bom, é importante a gente estudar e ter, né, ter capacidade, ter condições de responder dentro da Bíblia. Se não tiver, não tenha vergonha e fala assim, ó, irmão, eu agora não posso te responder, mas você pode ter certeza que eu vou trazer a resposta para você, ou então, se você me permitir, eu vou trazer uma pessoa que pode conversar com você, que pode apresentar com você uma visão bem mais ampla. Aí você chega perto do Giovanni, do Vantuil, e fala assim, irmão, tem uma família que eu conheço lá no meu serviço, tal, assim, assim, assim. Ele vai lá, né? Ele vai lá conversar. É desse jeito que funciona, beleza? Só para a gente fechar, então, vamos ler o versículo 1 aí, que eu quero só passar uma visão para vocês aí e a gente encerra. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo, em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Beleza. O que eu quero chamar a atenção de vocês aí? É essa frase ou essas palavras que estão aí, em Éfeso. Ok? Por quê?
essa frase, ela não se encontra, né, em alguns manuscritos, alguns pergaminhos, né, os mais antigos, né? Não quer dizer que, então, tem dúvida se essa carta ela é inspirada por Deus? Não, de forma alguma. É visto, porém, em manuscritos mais novos. Nos mais antigos, essa frase em Éfeso, ela não é vista. E por isso, mas por que ela não está lá nos manuscritos mais antigos? Por quê? Porque eles acreditam e entendem que essa carta que Paulo fala, né, aos santos em Éfeso, ela não foi específica para o povo de Éfeso, mas sim, ela foi lida em outras regiões. Então, por isso que ela não se encontra essa frase, né, em Éfeso, lá nos manuscritos. É só por esse detalhezinho. São detalhes porque, como eu falei com vocês, que alguém que gosta, né, e é detalhista, pode te perguntar assim, por que ele fala em Éfeso? Aí você vai poder explicar, fala assim, em Éfeso, ao povo santo, se você buscar os pergaminhos, buscar os manuscritos antigos, e ver, né, se alguns pontos, o que são os pergaminhos, né? São, o original está lá, né? Pontos, não é toda a carta, mas versículos, né, passagem, né, um parágrafo, 2 parágrafos, um texto pequeno, vai ser encontrado nos manuscritos. Por quê? Esses livros são livros que foram inspirados por Deus, foram comprovados, né? Não são livros apócrifos, tanto aqueles, né, lembra da Igreja Católica? Eu uso a Bíblia da Igreja Católica, tá? Motivo vocês assim, para estudar, é fantástico, mas, né, para estudar, porque ela te traz algumas informações importantes também. Então, ele te passa essa informação para confirmar por que essa carta é uma carta circular. Porque se você ir lá nos manuscritos pesquisar, você não vai encontrar essa frase em Éfeso. Né? Porque se tivesse lá, aí a gente podia dizer que essa carta era uma carta específica para Éfeso, porque está lá no manuscrito. Sim. Hã? Era uma região. Era uma das 4 cidades maiores daquela região. Está Éfeso, Antioquia. Éfeso, Antioquia, eu até marquei. Roma, Corinto, Antioquia e Alexandria e Éfeso. Eram as 5 cidades maiores daquela região. Entendeu? Então, assim, olha a grandeza dessa carta que a gente vai ver. Olha onde que ela atingiu, irmãos. Olha o número de pessoas que vão ser atingidas e ensinadas com essa carta. As igrejas. Gente, o trabalho que Paulo fez, poxa, quando você começa a fazer, né, essas investigações, você vai, puxa vida. E essa carta, ela rodou toda aquela região. Então, podemos dizer que Antioquia, Corinto, Roma, Alexandria, ela rodou essas regiões. As igrejas, ok? Sim, sim, sim. Isso é legal, irmãos, porque, vamos supor que os irmãos dos Estados Unidos, né, direcionam uma carta a Betim. Ok? Aí essa carta é lida. Aqui, foi direcionada a Betim. Mas a carta, ela é tão recheada de informações, de ensinamentos, de princípios, que os presbíteros daqui decidem circular essa carta para as outras congregações, para as nossas irmãs, porque essa carta vai ajudar elas também, como ajudou a gente aqui. Então isso é possível, isso é plausível, tá? Então Gálatas também, né? A carta aos Gálatas foi assim. Então a igreja só tende a ganhar e a expandir dessa forma. E a visão de Paulo, né, com a carta de Éfeso, não foi diferente.
Tá beleza? Então essa frase não está presente em alguns manuscritos mais antigos. Por esse motivo, ela é classificada uma carta circular. Foi primeiramente enviada a Éfeso, né, e em seguida às demais igrejas vizinhas. Paulo não faz menção também, né, outros pontos interessantes, ele não faz menção de nenhum problema específico ou em particular, como a gente vê na carta de Laodiceia, tá? Ou circunstâncias locais, ou situações da região, né, problemas da região. Ele não cita isso também. E também não deixa nenhuma saudação especial, como nós acabamos de ver a de Filemão, que era saudação especial. Nas outras cartas também ele faz saudações especiais. Tá beleza? Outra informação importante. Éfeso era uma das 5 maiores cidades do Império Romano, ao lado de Roma, Corinto, Antioquia e Alexandria. Éfeso foi visitada por Paulo pela primeira vez na segunda viagem, tá? Está em Atos capítulo 18, versículo 19 ao 21. Primeira vez que Paulo visitou aquela região de Éfeso, na segunda viagem dele. Você vai ver isso lá em Atos 18. Na terceira viagem, né, permaneceu na cidade por quase 3 anos. Olha bem. Por que ele ficou esse tempo todo lá? O tamanho da região. O trabalho que estava sendo feito lá, né? Aí você vai ver isso em Atos capítulo 19. E olha como que tem uma coerência. E mais tarde, ele encontra com os irmãos novamente de Éfeso. Mas para quê? Para despedir, em Atos 20, quando eles vão acompanhando ele, né? Aí você vai juntando tudo, como que começou, né, o trabalho que ele fez, né, junto com os outros irmãos. Na segunda viagem, na terceira viagem, ele já ficou lá 3 anos. Mas lá no capítulo 20, olha o poder da palavra, o poder da ação do Espírito Santo. A gente vê presbíteros, né, vê uma igreja estruturada, que ele trabalhou, né, e por meio da ação do Espírito, a igreja foi estabelecida. Mas aí o capítulo 20, ele fala, olha, quando eu for embora, vai vir lobos fantasiados, né? De que mesmo, Cláudio? De cordeiros, né? E ele fala mais ainda, ele fala assim, ó, esta é a última vez que vocês me vê pessoalmente. Aí a igreja entra em pranto, né? A igreja chora, porque entende que Paulo não iria voltar mais, né? Aí sabe o que eu entendo? É o quanto que o trabalho foi bem aceito, o quanto que o trabalho foi bem feito, o quanto que havia a unidade, a comunhão entre eles, né? Aí, ó, né, esses 3, capítulo 18, 19 e 20, início, meio e fim. Você pode fazer uma mensagem, uma pregação, né, mostrando o amor, né, como que terminou a igreja em pranto, porque amava Paulo, né? Bem bacana isso aí.